Muito bem. Ora, quando se fala que a gente precisa fazer um trabalho para atender às dores da alma, nós estamos dizendo que o conteúdo precisa se aproximar do sofrimento que a criatura humana possui. Estou confundindo? Não vale você fazer um programa de estudo voltado para temas muito técnicos. Não é isso. A gente tem que fazer temas morais, temas que se voltem para as dores da criatura humana. Então, a gente pega aqui, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, quais são as causas da ansiedade? Ideação suicida, culpa, baixa autoestima, insegurança, mágoa, ódio, impotência diante da vida, medo, tudo isso gera ansiedade. Por que a gente tem ansiedade? Porque vive esse quadro. Se eu for pegar transtorno de humor, tem mais ou menos as mesmas coisas. Se eu for pegar os transtornos obsessivos, é desamor, é medo, é insegurança. Os transtornos de estresse, mágoa, medo, ideação suicida, insegurança. E aí eu vou vendo que os transtornos de origem relacionada com os aspectos das neuroses, eles têm um elenco finito de problemas. Não são tão diferentes. Há uma conexão muito próxima entre todos esses transtornos. E a gente vai perceber, então, que a gente precisa cuidar desses elementos para que a gente consiga tratar. Só que, claro, isso aqui não é um curso de psiquiatria, ninguém precisa se aprofundar nesses conteúdos, tá? Ninguém precisa se aprofundar nisso. Quem tem que se aprofundar é na dor humana. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos aqueles quadradinhos e juntei todos os problemas emocionais que a gente tem. E me foquei só nas dores. Olha lá, se eu pegar aqueles 8 quadros ali, eu consigo descobrir que lá existem 9 problemas, que são as matrizes de todos os problemas neuróticos. Culpa, baixa autoestima, problema de vícios, desamor, falta de amor, mágoa e ódio, ulalalo, esse é bom. Medo, impotência diante da vida, desespero diante do que eu não consigo resolver, insegurança e, por fim, ideação suicida. Esses 9 pontos são os pontos que geram os problemas que a gente tem no campo dos nossos conflitos existenciais. Então, eu teria que fazer um programa que passasse por isso, que trabalhasse esses temas. Só que a gente não trabalha esses temas oferecendo o negativo. A gente trabalha os temas oferecendo o positivo. Então, eu não vou fazer uma palestra sobre culpa, gente. Porque se eu for fazer uma palestra sobre culpa, a pessoa vai ficar pior do que ela estava. A minha palestra não é sobre isso. Por quê? Porque eu tenho que combater a raiz principal de todas essas questões, que é o materialismo. O que promove o crescimento dessas condutas é a sociedade materialista em que a gente vive. Esse é o problema. O materialismo que nega a espiritualidade, que nega a existência do amanhã, que diz que Deus não existe, que o espírito não existe, e se Deus não existe, não tem regra, é que gerou essa nossa sociedade infeliz que nós temos hoje. Então, olha só, eu não vou trabalhar culpa. Eu vou trabalhar um sentido diferente.
Em vez de falar de culpa, a minha palestra é sobre auto-perdão. É isso que eu vou trabalhar. Eu não vou falar sobre baixa autoestima. Eu vou comentar com eles o reverso da medalha. Eu vou falar sobre o trabalho no bem. O quanto você pode fazer no bem. Chamar as pessoas para fazer o bem. Olha como é bom, olha como você é importante, como você pode fazer. Ou seja, cada um desses tem um positivo. Em vez de falar de vícios, eu vou falar sobre a parte da influência espiritual, positiva e negativa. Em vez de desamor, eu vou falar sobre caridade. Em vez de mágoa e ódio, eu vou falar de perdão. Em vez de falar sobre medo, vou falar sobre conhecimento espiritual, sobre mundo espiritual, sobre o que é a vida, o que é a lei de causa e efeito, para perder o medo. Em vez de falar sobre a questão da nossa impotência diante da vida, vamos falar sobre planejamento reencarnatório, para mostrar por que a gente tem essas dores. Vou falar, em vez de comentar sobre a insegurança, vamos falar sobre oração, porque a oração resolve isso. E ao invés da ideação suicida, a gente vai se focar na valorização da vida. Vejam que a gente está trabalhando os conflitos que existem, comentando as raízes dos transtornos, ok, Fernanda? A origem dos transtornos, mas com uma leitura. Qual é a leitura? Olhando o lado positivo que os transtornos possuem. Ninguém vai chegar na casa espírita e dizer assim: olha, gente, vocês que são depressivos, a depressão é uma coisa horrível, que a pessoa se mata, tem um amigo que se jogou do prédio. Não se joguem do prédio, não se cortem, tá bom? Podem ir embora para casa. Gente, isso é um absurdo. Então, a gente não se fixa no negativo, a gente se fixa no positivo. Eu vou montar um programa em cima desse eixo de palavras. Cadê o void aqui? Não tem o void. Não tem o void. Não tem vampirismo aqui. Ninguém vai falar disso para quem está em processo obsessivo. Aí tem um espírito bem... chupa o fluido da pessoa. A pessoa fica... Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por que a gente vai deixar as pessoas ainda mais perturbadas? Às vezes, é no atendimento fraterno pelo diálogo, a pessoa que está atendendo é médium e diz: olha, estou vendo um espírito atrás de você. Ele tem 2 olhos vermelhos. E ele está dizendo que ele vai matar você. Gente, é o fim da picada. É melhor que não venha. É melhor que não vá. Porque é um atendimento espiritual do mal, não é do bem. Está sendo atendido pessimamente. Resultado! Eu preciso montar um programa com isso aqui. Só que, vou falar para vocês, um programa com 9 temas é muito chato. Porque é muito curto. A cada 9 semanas o cara, de novo! Vamos ver de novo. Aí fica muito chato. Muito ruim. A gente precisa dar uma arrumada nisso. Então, eu fui pegar uma questão de O Livro dos Espíritos. Aqui, ó. A gente vai focar nas virtudes, tá? E não nos defeitos. Peguei uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Tcharam! Ou seja, aqui nós temos que falar de espiritualização da criatura, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam, ele quem? O Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, do lado de lá. Ou seja, ele vai falar sobre desapego. O desapego nosso às coisas materiais. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Vida futura. Está falando sobre fé. Está falando sobre Deus. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, de castas e de cores. Que a sociedade se divide em casta, cores, seitas.
Vamos nos juntar todos. Então, ao invés disso, nós vamos imaginar a sociedade junta como um todo. Ensina aos homens a grande solidariedade. Aqui vamos falar do Evangelho, a solidariedade, que há de unir como irmãos. Que os há de unir como irmãos. Estamos falando de família. O que eu fiz? Eu peguei aqueles itens que a gente viu e juntei aqui. Então, eu tenho que fazer a espiritualização do homem. Como que eu faço a espiritualização do homem para combater o materialismo? Primeiro, estimular o desapego, para que eu me desapegue das coisas materiais, para que eu faça uma revisão dos meus conceitos. Também, fortalecimento das ideias de família. Também o fortalecimento das ideias de sociedade, da minha participação na sociedade. Também a compreensão sobre a minha conexão com Deus, estava tudo naquela resposta lá. E também a minha conexão com o Evangelho. É aqui. Descobri. Poxa, isso aqui era tão importante que eu queria mostrar. Taran, taran. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 5 aqui dentro e transformei como se eles fossem enfoques das virtudes. E resultou no quê? Resultou num programa com o seguinte padrão. Olha o que eu fiz. Eu não estou dizendo que isso é o certo. É só para a gente ter uma ideia de como a gente pode fazer. Eu peguei aqueles elementos ali que a gente havia constituído e trabalhei como se eles fossem combinados com as virtudes. Olha só o que deu. Peguei aqui aqueles 9 itens. Auto-perdão, caridade, planejamento reencarnatório, trabalho no bem, perdão, oração, influência espiritual, conhecimento espiritual e valorização da vida. Lembra aqueles 9 que tinha naquele quadro? Eu trouxe os 9 para cá. E trouxe 5 contextos de espiritualização do homem. O primeiro é o desapego, que tem a ver com o eu mesmo. O eu mesmo é o desapego. Um segundo contexto, família. Um terceiro contexto, sociedade. Um quarto contexto, Deus. Um quinto contexto, o Evangelho no lar. Agora, olha como funciona. Reunião número 1. Vou falar sobre auto-perdão e o meu eu. Então, nesse dia, eu vou falar sobre a importância do auto-perdão e eu próprio. O auto-perdão em mim. Reunião número 2. Eu vou falar sobre caridade em família. Não é para falar na sociedade. É caridade dentro de casa. Reunião número 3. Planejamento reencarnatório e nosso compromisso na sociedade. Não vou falar de família, vou falar na sociedade. Reunião número 4. Vou falar sobre trabalho no bem e Deus. Então, o meu trabalho no bem, na minha relação com Deus, como é que eu faço? E depois, eu falar sobre oração e Evangelho no lar. Fechou? Perdão e o Evangelho no lar. Muito bem, estão prestando atenção. Aí, 6, oração e eu mesmo. Oração e eu mesmo. 7ª reunião, influência espiritual em família. Próxima, conhecimento espiritual e sociedade. 9ª reunião, valorização da vida e Deus. Acabou. Cadê o 10º tema? O 10º tema vai ali, ó. Auto-perdão e família. Agora eu vou falar sobre auto-perdão e família. Volto a falar de auto-perdão, mas agora com família.
Tema número 11, caridade. Ó, vai dar 45 reuniões, tá? Porque em boa matemática, 9 vezes 5 dá 45. Tema 11, caridade na sociedade. Tema 12, trabalho no bem e Deus. Olha que lindo. Tema 14, tema 13, perdão, e o evangelho lá não botei. Chega, tá bom. Então, assim você consegue ter um programa de 45 reuniões, dá quase um ano. Aí, se você botar Páscoa, Natal, aniversário do Centro, aniversário da Allan Kardec, e mais outras reuniões, você fecha o ano todinho. Com isso, você consegue ter um programa de um ano em que você volta nos temas, mas de um enfoque diferente. E eu fiquei com vontade de montar essas 45 reuniões. Eu ainda não fiz, mas estou com vontade de fazer 45 lives, mostrando cada uma como é que faz. Fazendo meia hora de palestra e a outra meia hora mostrando como é que eu montei. Como é que eu montei? Ó, eu montei assim, eu peguei isso, juntei aqui, tal, e deixar esse material lá. O pessoal vai dar uma lida, entendi. Então, assim que aborda, assim pode ser abordado. É uma ideia. Eu não estou dizendo que isso é o certo, mas para vocês verem como a gente pode trabalhar temas positivos, enfoques diferentes, sem ficar se aprofundando em doutrina espírita. Eu tenho que me aprofundar em transformação moral. E sem muita conversa de termo técnico. Não precisa termo técnico. O cara precisa sair de lá melhor. Então, a gente precisa cuidar das pessoas dessa forma. Então, quando a gente fala desses transtornos mentais e a casa espírita, eu vou perceber que uma coisa é eu implantar o trabalho, mas ele pode não estar bem implantado. Então, eu preciso, na verdade, além de implantar, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que qualificar o trabalho. Ele pode ser feito, mas ruim. Ele é ruim. É ruim. Trabalho existe, mas não tem recepção. O atendimento fraterno pelo diálogo é horrível, porque apavora as pessoas. A palestra vai num rumo totalmente diferente. Não existe um cuidado com a pessoa. Temas difíceis, temas fora do contexto, palestras muito longas. Tem que ser curto, para que as pessoas se sintam motivadas. Fazer o trabalho, o atendimento, o passe, isso tudo tem que ser feito com carinho. E as pessoas têm que se sentir acolhidas. Por isso é tão importante que a gente qualifique o trabalho. Só dizer que implantou não é garantia de estar fazendo um bom trabalho. Eu preciso, além de implantar, qualificar o trabalho que está sendo feito. Ok? Mas ainda falta um negócio lá em cima. Mas eu prometo a vocês que não demora. Para vocês almoçarem. Umas 2 horas a gente já consegue almoçar. Vamos lá. Essa é a menor parte. Essa é mais rapidinha. Vamos lá? Como é que a gente pode fazer esses estudos de atendimento fraterno na casa espírita? Nós, pela nossa herança religiosa de jesuíta, a gente tem muito uma visão jesuíta de formação espírita, de instrução. Bota todo mundo, cadeira atrás de cadeira, cadeira atrás de cadeira, cadeira atrás de cadeira. Um quadro, você explica, o resto anota. Esse é um modelo muito típico, herbatiano de educação. Onde um fala, o resto ouve. É uma técnica. Mas para atendimento de pessoas em dor, talvez não seja melhor. Ela pode ser muito boa na palestra. Na palestra é bom, porque você bota um pessoal no salão e manda ver, joga o conteúdo e eles vão pegando. Aí beleza, funciona legal. Às vezes, em alguns temas do ERG, uma expositiva funciona legal. No EAD, legal,
Funciona bem. Num estudo da mediunidade, talvez funcione. No atendimento para pessoas em padecimento, talvez essa não seja a melhor técnica. Por quê? Porque os grupos são pequenos, gente. São grupos pequenos, e aí você pode ter um atendimento mais próximo das pessoas. Você fazer um atendimento espiritual, ninguém de crachá, você não sabe o nome de ninguém. Você podia colocar crachá nas pessoas, não é? Então vamos lá. Técnicas para estudo, grupos gerais. É isso mesmo, bota todo mundo no salão e manda ver. Funciona. Eu diria que mais de 90% dos trabalhos de atendimento espiritual do Brasil são assim. É uma palestrinha. O pessoal chama de palestra evangélica. É uma palestrinha. Eu vou dizer que está errado? Não, não está errado. Tá bom. É o que eu posso fazer? É, então faça. É o que você pode fazer? Faça, tá bom. Atende. Mas tem coisa melhor do que esses grupos gerais, do que essa palestra que você faz, em que você joga a mensagem para o grupo como um todo. O que a gente pode fazer? Nós podemos criar técnicas específicas para lidar com esse tipo de situação. Uma técnica para grupos gerais. A minha casa tem só um grupo de atendimento espiritual, é só um pacotão. Para atendimento espiritual, tá, salão para vocês. Atendimento espiritual, salão para você. Tá todo mundo aqui dentro. Então, tá o depressivo, tá a mulher enlutada, está a pessoa com ideação suicida, tem o outro que sofre de síndrome do pânico, tem a mulher que separou do marido e está vivendo uma crise de angústia profunda, tem o outro que a família tem conflito de drogadição, tem a outra que tem parentes apenados, está tudo no salão. Você bota todo mundo e trata todo mundo. Funciona? Funciona. Funciona. Não é o melhor, mas funciona. Qual a técnica que eu uso? Expositiva simples. Você chega lá e fala, e as pessoas vão ouvindo o que você vai falando. Isso é uma técnica que dá certo. Mas eu posso ter técnicas diferentes. Por quê? Porque a expositiva simples pode ser melhorada numa expositiva dialogada. Como é uma expositiva dialogada? Grupos menores em que você fala e as pessoas interagem com você. Você vai falando, vai parando, está claro? Tem dúvida? Não tenho? Sim, fala. Ah, não, sim, realmente. Tá. E aí você vai levando. Bota as pessoas em círculo e faz uma expositiva dialogada. Muito melhor do que a expositiva simples. Muito melhor. Qual é a contrapartida? Os grupos não podem ser grandes. Então, se você tem na sua casa uma instituição que tem 60 pessoas, não dá para trabalhar com expositiva dialogada, fica muito difícil. Teria que ter pelo menos 2 de 30 para você trabalhar, vai precisar de mais expositor. Mas se o grupo for pequeno, a expositiva dialogada funciona bem. Bota o pessoal em U, e diz, olha, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, e você aborda o assunto e conduz as pessoas naquela direção. Então, isso tudo são formas adequadas de você conseguir fazer o trabalho funcionar. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Não? Outra forma que tem, roda de conversa. Já ouviram falar de roda de conversa? Roda de conversa, você abre mão de ser o dono do conteúdo. O conteúdo está no grupo, não está em você. Aí você, por exemplo, reúne, faz uma fala de 10 minutos e abre para as pessoas comentarem. Aí um fala, o outro fala, aí um complementa, e você só faz as amarrações quando sair do doutrinário. Mas você deixa as pessoas se colocarem. Eu tenho muito ódio da minha mãe. Vamos ouvir. Porque minha mãe fez isso. Minha mãe me batia quando eu era criança. Sem motivo nenhum, nós éramos 9 irmãos. E ela só batia em mim. Eu tenho a minha costa toda marcada, toda lanhada, dos castigos que a minha mãe fez quando eu era criança.
Eu estava num grupo uma vez de roda de conversa e tinha uma moça contando essa história. Aí você tem que ouvir. Aí, porque ela preferia a minha irmã. A minha irmã era a preferida dela, mas ela me castigava, me maltratava, me humilhava. Eu apanhava todo dia e a minha irmã, ela não fazia nada com ela. Aí uma outra moça na roda de conversa disse: na minha casa, eu era a irmã que não apanhava. E se você soubesse a dor que eu sentia porque a minha mãe não batia em mim, eu via meus irmãos apanhando e eu não, o quanto aquilo me foi ruim, porque eu cresci com a sensação da injustiça por aquilo que minha mãe fazia comigo. Porque ela me poupava, mas batia nos meus irmãos. Mas ela não batia. Roda de conversa é assim. A gente vai criando o diálogo a partir das pessoas e quem está na condução só faz as aparas quando a coisa sair muito do doutrinário. Se ela não sair, as pessoas vão falando de suas vidas, deixa falar, faz os acordos antes de começar, tem que fazer os acordos, olha, você, o que fala aqui vai ficar aqui, não pode sair daqui. Tá? Então, isto é roda de conversa. E eu posso trabalhar grupos temáticos. Eu posso fazer, se eu quiser, um grupo temático. Eu crio na minha instituição grupos específicos para dores específicas, para que as pessoas se sintam mais à vontade para falar. Então, eu vou dividir as pessoas de acordo com as temáticas que elas têm. Por exemplo, luto, depressão, drogas, problema de família, eu posso dividir em grupos. Só que a gente não vai dar esses nomes para o grupo, né, gente? A senhora é do grupo do luto, o seu grupo do luto é ali. A senhora é da depressão, né? O seu grupo da depressão naquela sala. A gente precisa substituir. Grupo amarelo, grupo azul, grupo vermelho, grupo roxo, preto, azul, vermelho, verde. Dá cor para os grupos e manda para o pessoal, para os grupos. Ou botar nome de alguém que conecte. Em vez de chamar de grupo de luto, grupo Maria de Nazaré. Em vez de chamar o grupo da depressão, o grupo Joana de Ângeles. Em vez de chamar o grupo das drogas, esse aqui é o grupo do Manuel Filomeno. Grupo Manuel Filomeno. Em vez de família, o grupo Emmanuel. Aí a gente leva as pessoas, elas nem sabem por que elas estão com aquelas pessoas naquele grupo. Elas vão descobrir com o tempo, que elas vão ver que todo mundo perdeu filho ali. Você perdeu o marido, perdeu o filho. Cada um perdeu. Vocês sabem que tem 6 tipos de luto que as pessoas não gostam de falar? Aproveitar para falar para vocês. Tem 6 tipos de lutos que são legítimos, mas as pessoas têm constrangimento. Primeiro, luto de pet. Quem não tem pet não entende luto de pet. A pessoa chega na casa e diz: perdi meu cachorro, gente, estou arrasado. Eu não sei, mas que eu chego em casa, vejo ali a vasilha dele. Mas tenha santa paciência, é um cachorro. Amanhã eu trago outro para a senhora, bota lá e acaba essa. Quem tem luto de pet, tem luto de pet. Luto de pet é luto de pet. Tá? Então tem que ser respeitado. E às vezes as pessoas têm constrangimento de falar que tem luto de pet, sofre miseravelmente, mas não pode falar, porque vai ser criticado. Então ela é um chamado luto invisível. Segundo tipo de luto, luto de feto. Feto. Porque a mulher engravidou, no 3º mês ela perdeu. Aí perdeu. Você perdeu, mas você perdeu. Não tinha nem nascido. Muitas pessoas não entendem o luto de gestação. Acham que, como a gestação não se completou, não merece luto. E as mulheres que passam por essa experiência, elas consideram como se fosse um filho que verdadeiramente se teve e não completou
o tempo de jornada. E o luto é igual. O luto da perda de uma gestação é igual. Então, quem trabalha com isso precisa entender que existem pessoas que vivem essa experiência e, para ela, aquele luto é tão luto como qualquer outro luto. E quem não tem essa habilidade vai dizer, mas, pelo amor de Deus, não só tinha 8 semanas? Por que você está chorando? Não vamos chorar, não. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela se tranca e ela sofre um luto silencioso. Porque ela não pode falar, porque se ela falar, vão criticar. Terceiro, o luto fruto do aborto. Eu pratico aborto e eu não posso falar para ninguém do meu luto. Como é que eu vou dizer para os outros que eu tive essa história? Porque eu não posso falar. Então, eu tenho que chorar sozinho o meu luto. Porque nem sempre a mulher que passa pela experiência do aborto, é vontade dela abortar. Às vezes ela é constrangida pelo companheiro, às vezes é constrangida pelos pais. Ela mesma não quer, mas em função da pressão social que ela sofre, ela vai e aborta. Aí ela entra em crise por conta disso. O Espiritismo é sempre a favor da vida, das duas vidas, da vida da mãe e da vida da criança. Então, não é justo que a gente, para defender a criança, esmague a mãe. A gente tem que cuidar de um, mas tem que cuidar do outro. Tem que cuidar dos dois. E a gente sabe que a mulher envolvida com a problemática do aborto, ela tem mais tendência a desenvolver depressão do que aquela que não tem essa experiência. Então, tem que cuidar. Cuidar dela, cuidar da criança e cuidar dela também. Então, esse é o terceiro tipo, né? É o terceiro? Terceiro. Quarto tipo. Luto do amante. Como é que você vai chorar o amante? Tem que engolir o choro, minha filha. Não posso me abrir com ninguém. Tem que chorar no travesseiro. Luto do amante. Quinto luto, que é também invisível. O luto do suicida. Tem muitas pessoas que tiveram a experiência do suicídio em família e elas não se abrem. Elas até falam que o filho faleceu, mas não conta porque foi. Porque elas acham que se contar serão recriminadas. Então não conta. Tentar apagar da memória. E isso gera um sofrimento miserável. E o sexto luto? Só falta um? É o luto do idoso. A minha avó morreu. Quantos anos ela tinha? 95. Ah, que bom, já foi, né? Descansou. Graças a Deus. Não, mas eu gostava da minha avó. Eu gostava da minha avó, né? Mas as pessoas dizem, ah, que bom, tá, já viveu muito, né? Tá bem, tá ótimo. Vamos em frente, vamos para frente. Não quer respeitar a dor do outro. E essa dor existe. Essa dor existe. Então, são 6 dores aí. O do PET, o da gestação que não completou, o do aborto provocado, o luto do amante. Vocês gostaram desse, né? O luto do amante, o luto do suicida e o luto do idoso. Para mexer com luto, você tem que ter conhecimento disso. E assim, no Brasil existem várias iniciativas de grupo de luto, mas não tem uma metodização desse trabalho. Se você quiser implantar uma evangelização infantil, você pode encontrar toda a metodologia para isso. O movimento espírita tem. Eu quero implantar um grupo de jovens. O movimento espírita tem. Eu quero criar um grupo mediúnico. Tem metodologia. Tudo que você quiser tem. Mas o grupo de luto, que é uma tarefa importantíssima e que nós temos a melhor resposta, eu falo isso com um coração sem ufanismo. A melhor resposta para a questão do luto nós temos. Muita gente fala de imortalidade, mas quem fala de mediunidade, de cartas consoladoras,
de que o parente voltou? Só nós. E a gente não tem grupo de luto. O Brasil não tem uma metodização de grupo de luto. E aí, eu e minha esposa, a gente está reunindo esses grupos de luto do Brasil, juntando. Pegando, como é que você funciona? Ah, legal, traz tua metodologia. E vocês? Traz aqui. Vamos juntar as metodologias para fazer um acervo de propostas. Porque se de repente eu quiser implantar, eu queria implantar, olha, fulano funciona assim. Olha, tem um grupo que é virtual, não é presencial. Ah, o nosso grupo é presencial. Beleza, então, tem grupo virtual, tem grupo presencial, tem grupo semanal, tem grupo quinzenal, tem grupo mensal. Tem grupo que não trata a doutrina espírita, não trata, não fala de espiritismo. Mas a quase totalidade fala, tá? Que é uma coisa muito importante, mas tem grupos que não tratam espiritismo. Então, a gente precisa metodizar esse trabalho. Bota todo mundo na roda, crachá. Eu vi uns trabalhos de luto muito bonitos. O grupo se reúne e eles têm um cavalete que tem um quadro. E nesse quadro tem a foto de todos os parentes do grupo que desencarnaram. Então, quando a reunião vai começar, eles trazem o cavalete, colocam lá, põem a foto dos parentes, e aí a reunião começa. A reunião tem uma provocação pequena, de uns 10, 15 minutos de doutrina, e depois abre. Quem quer comentar esse texto? Aí o texto sempre voltado para isso, né? Perda de ente querido, luto, como se desfazer do armário que tem em casa, como é que a gente lida com a questão da saudade. Aí você faz um texto curtinho, abre e deixa o pessoal falar. Aí um chora, aí quando tem um chorando, aí você pergunta, fulano, você passou por isso? Passei. Como é que você saiu disso? Aí você vai aproveitando a cura de um para curar o outro. Porque cada pessoa está numa fase diferente. Aí, às vezes, um está mais avançado. Aí você pergunta para ele, como é que você faz? Como é que você faz no Natal? Como é que você faz? Ah, porque o Natal foi tão ruim. Aí você pergunta, na sua casa, como foi o Natal? Como é que vocês fazem lá? E isso vai servindo para que um vá acompanhando o outro trabalhando. Nós estamos indo para abril, mês que vem é maio, Dia das Mães. É um período para grupo de luto terrível. Então, grupo de luto, grupo de depressão para você conversar com as pessoas, todo mundo de crachazinho, para você chamar pelo nome. Isso é muito legal. Grupo sobre drogas, para acolher as famílias. Aqui tem um trabalho muito bom, não é um trabalho espírita, mas muito bom, chamado Amor Exigente. É um conjunto de orientações para como lidar com a drogadição em casa. A gente pode trazer esse conhecimento, iluminado pelo pensamento espírita, para debater. Cada encontro você trata de um pontinho daquele, debate, discute, traz a doutrina espírita para ajudar. Conflitos familiares, olha só, a gente poder trabalhar aqui. Em síntese, para a gente ir para o almoço, o mais importante é a técnica que a gente vai usar. E grupos temáticos não tem jeito, a técnica tem que ser roda de conversa. No grupo geral, eu posso usar outras técnicas. Nos grupos temáticos, só roda de conversa. Tá bom? Para a gente ir para casa, almoçar. Roda de conversa. O que é roda de conversa? Roda de conversa é o seguinte: o conteúdo está na vivência do grupo. Não está em você mais. É o que o grupo vive, e aí você ilumina isso com o pensamento espírita. Tá bom? Como é que funciona a reunião? Reunião é assim, ó. Escolhe-se um tema, sempre voltado para o assunto, e aí faz uma introdução usando um texto ou uma história. Você conta uma história, você traz um texto. Terminado o texto, a história você abre. Quem quer comentar? Quem quer falar de como é que se sente nesse texto? Um fala, os demais complementam, soluções que encontraram dentro disso. Você fica só dando suporte. Você pouco fala no grupo.
O grupo se trata, um cuida do outro. Se tiver alguma questão antidoutrinária, você faz a correção, né? Não, essa posição que o fulano colocou é interessante, mas a doutrina espírita tem uma colocação que ajuda aqui e tal, e vai e colabora com relação a isso. E no final, é importante acolher todas as falas. Você nunca disse, aí que está falando está errado. Aí isso que você falou é besteira. A gente nunca fala isso quando está cuidando de grupos com esse tipo de dificuldade. Você ouve e diz, olha, essa posição que ela colocou é uma posição interessante. Uma vez eu estava num grupo, falando sobre perdão. No meio da reunião, falando da necessidade do perdão e tal, se levantou um sujeito no meio da reunião, argentino, cigano argentino. Ele levantou o braço. Aí eu, pode falar. Isso que você está falando está tudo errado. Não tem que perdoar nada. Tem que matar. Tem que matar. Porque quando eu era novo, na minha comunidade, o cara mexeu com a minha mãe. Meu pai me chamou, a mim, meu irmão, e disse, resolve isto. Eu e meu irmão pegamos o cara, levamos para longe, mandamos ele cavar o buraco, foi 2 tiros, jogou dentro, tapou, acabou. É assim que resolve, perdão não resolve nada. Aí ficou todo mundo me olhando. Aí vocês viram a opinião dele? Todo mundo entendeu aí? Ele está certo. Ele está certo? Está certo. Ele está certo todas as vezes que a gente acha que a vida é só material. Se a vida fosse só matéria, tinha que matar mesmo. O cara fez coisa errada, vai lá e mata. Mas quando a gente conhece, eu não disse que ele estava errado. Quando a gente conhece a doutrina espírita, o que acontece? O que aconteceu com o cara que matou? Está morto ou está vivo? Está vivo. Vai deixar ele em paz ou não vai? Não vai. Então, a obsessão, problema de culpa, e amanhã ainda pode renascer dentro da tua casa como teu irmão na próxima, tudo isso... Não, isso não, agora já foi. Tudo isso faz com que a gente tenha até vontade de matar, mas eu não posso matar. Aí a gente aprende e vai se disciplinando. Mas se a vida fosse material, fazia até sentido o que ele falou, mas com o conhecimento que a gente tem, isso muda completamente de figura e acaba não sendo vantajoso. Então, você não diz, isso é um absurdo, você está ficando doido, rapaz, você é doido, hein? Você é doido. Você não pode fazer isso. Você tem que acolher e fazer as correções devidas. Ok? Terminando, nós tínhamos a implantação, passamos pela qualificação e quando a gente trabalha com os grupos dessa forma, dentro dessa dinâmica, a gente alcança o topo dessa história, que é a humanização do nosso trabalho. E aí a gente pode ir para o nosso almoço. Eu terminei.